Oremos. Pai amado e querido, muito obrigado por mais um momento que podemos, ó Deus, entre irmãos, meditar em Tua Santa Palavra. Pedimos ao Senhor o derramamento do Teu Espírito sobre nós, que o Senhor continue nos guiando, nos moldando, nos purificando. Amém. Tudo pelo poder da Tua Santa Palavra, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento, que o Senhor nos guie nesse estudo, que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir o livro de Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Verso 24. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria. Amém. Então, ele diz que Deus ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Tem esse capítulo pequenininho aqui chamado O Poder Mantenedor, do livro Vivendo pela Fé, diz assim: o poder capaz de salvá-lo também é capaz de mantê-lo. Quando você crê, você é guardado pelo poder de Deus para a salvação. 1 Pedro 1,5. Se a sua fé não se apega ao poder de Deus contra a constante opressão do pecado, não podemos considerá-la como uma fé salvadora. Sempre que você cai em pecado, é porque naquele momento sua fé abandonou o Senhor e você não creu nele. Pois todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5,1. Nascer de Deus pela fé não é algo que se realiza de uma vez só. Trata-se de um processo contínuo. Ele continua enquanto a fé é mantida. E por meio da fé, você é guardado pelo poder de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. É uma maravilhosa verdade que através da fé você se acha protegido pelos braços de Deus e o maligno não lhe pode tocar. Há um refúgio, um abrigo em meio à tempestade. Que você aprenda a permanecer no abrigo, pois você sabe muito bem, por meio de amargas experiências, que não possuímos o poder de nos manter, nem por um segundo. Mesmo neste mundo de pecado e maldade, por meio da fé, você pode ser protegido da iniquidade que o cerca, até mesmo da que está em sua própria carne, pronta para lhe assaltar. Quando os 3 cativos hebreus foram lançados na fornalha de fogo, o fogo não tinha poder sobre seus corpos, nem um fio de cabelo de sua cabeça foi queimado, nem suas vestes foram modificadas, nem um cheiro de queimado havia sobre eles. Estava com eles na fornalha aquele que dissera: quando passares pelas águas estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É ele quem promete mantê-lo vivo em meio ao fogo consumidor do pecado. Não podes suportar sozinho. Você sempre cai, e os dados inflamados do maligno atingem sua alma. A oração de Davi pode ser continuamente sua. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Graças a Deus, porque mesmo quando sua fé enfraquece e o inimigo lhe toca, existe ainda uma promessa seguida da ordem não pequeis, a saber, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Ele te liberta do inimigo, e se preciso for, te libertará novamente. Mas ele te liberta a fim de que possas apegar-te firmemente a ele por meio de uma fé mais firme. Na tristeza do pecado, você aprende sobre a própria fraqueza e inutilidade. E na doçura do perdão provido por Jesus, você aprende sobre o seu poder salvador. Então isso aqui é maravilhoso, né? A gente vê que nós, diariamente, né, nós olhando para Jesus, nós temos uma firme força, né? O Espírito você fala assim que Deus tem um reservatório de poder à espera do pedido do seu povo, né? Tem um outro texto dela que ela fala assim que se uma pessoa está sendo tentada para pecar e essa pessoa clama ali, né, por misericórdia, ela cita a palavra de Deus ali com fé, o Espírito Profecia fala que os anjos eles descem em forma de muros de fogo em redor daquela pessoa, para não permitir que ela peque. Então a gente vê que, de fato, né, o poder de Deus, a salvação que Deus provê para nós, aqui é muito interessante que ele fala que é algo contínuo. Se eu mantenho a minha fé agora, eu tenho que mantê-la todos os segundos do meu dia, né? Por isso que eu achei interessante nas palestras lá do Cameron, lá em Pernambuco, que ele citou 2 versos da Bíblia, que está aqui, ó. O primeiro foi 1 Coríntios 15:31. Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente ver alguns detalhes.
Então ele fala assim, cada dia morro. Então o processo de morte do eu é diário. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Então é hoje. Só que a Bíblia não se contenta em dizer que é hoje. Olha o que é que diz 2 Coríntios 4, verso 10. Diz assim, ó, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, ou seja, cada dia eu morro. Mas ele ainda diz assim em 2 Coríntios 4,10, trazendo sempre a mortificação, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Então, trazendo sempre, ou seja, em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou carregando a morte do Senhor Jesus comigo, para que a vida de Jesus se manifeste em mim. Né? Agora, como é que isso acontece? Eu não lembro agora a página, que ele diz assim, como que eu mato meu eu? Né? Porque isso é importante. Como assim? Como que eu consigo ter isso, né, de forma prática? Aí aqui ele cita, né, pelo mesmo poder de Gênesis. Ele mostra que a criação e a redenção são uma obra só. Então, quando Deus falou, né, na criação, todas aquelas coisas, tudo foi criado pela palavra, Salmo 33. Então, como é que o eu da pessoa morre? Quando diariamente quando ela vai orar, ela crê na palavra que diz assim, ó, Efésios 4:22, diz assim, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então a própria palavra que está dizendo, ela carrega em si o poder para fazer o que ela está dizendo. Então quando eu cito pela manhã, né, de manhã cedo, eu cito esse verso com fé de que Deus vai criar isso em mim, o meu velho homem é morto pela palavra. Amém. Não se esqueça de comer. Sabia que o que você se torna é determinado pelo alimento que você come? Se você comer alimentos bons e nutritivos, crescerá forte e saudável. Mas se ingerir alimentos pobres e em decomposição, ficará fraco e doente e por fim morrerá. Mesmo o melhor pão, os melhores vegetais e frutas que você possa encontrar no mercado não podem te fortalecer e te transformar numa pessoa perfeita. Podem até proporcionar uma vida fisicamente saudável, mas não podem fazer sua vida durar mais do que alguns poucos anos no máximo. Logo, toda a energia deles se esgota e sua vida acaba. Deus diz que você não pode viver apenas de pão terreno, mas também deve comer o pão celestial todos os dias. O pão terreno, como todas as coisas terrenas, não tem vida em si mesmo e logo perece. Ele não tem vida para te oferecer, mas o pão vivo do céu é tão cheio de vida que pode lhe dar vida e vida eterna. Se o comer todos os dias, ele o tornará perfeito como Jesus, de modo que desejarás fazer apenas coisas boas e puras e também lhe dará força para fazê-las. Você sabe que não pode obter isso do pão terreno. Você tenta repetidamente fazer o que é certo, mas não consegue. Fará Deus chover este pão do céu para você todos os dias, como fez o maná para os israelitas? Não, pois ele já o enviou e está ao seu alcance. Uau! Deus assegura que na Bíblia você encontrará todo o pão celestial de que possivelmente necessita. As palavras que você lê nas Escrituras não são as mesmas palavras sem vida que você lê em outros livros. Jesus diz que as palavras da Bíblia são cheias de vida, de sua própria vida. Ele também diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você não percebe que uma vez que a vida de Jesus se encontra nessas palavras, você pode receber Jesus, o pão do céu, simplesmente alimentando-se delas? Poderás comê-las e torná-las parte de você, lendo-as todos os dias e crendo que elas são o Pai Celestial falando diretamente a você, amando-as e crendo que por meio delas, Jesus entra em seu coração. Que lindo isso aqui, né? Pela palavra, você vai comendo a palavra diariamente. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aí Jesus fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse viverá por mim. Aquele que lê diariamente, aquele que estuda diariamente, que faz com que a palavra entre no seu coração. É assim que se vence o pecado. E aí ele diz, e se Jesus está presente no seu coração, sua palavra poderosa, que criou a terra e todo o universo, não o livrará do pecado e o fortalecerá para proferir palavras amáveis e praticar atos de amor? Você pergunta, ora, como pode Jesus entrar em meu coração com sua palavra? Como posso me alimentar dele por meio de sua palavra? Essa é uma pergunta que eu não posso responder. Eu não sei como isso pode acontecer, mas você não precisa saber como isso acontece. Jesus afirma que ele o fará, e isso não é suficiente? Você sabe que ele tem feito isso e está vivendo todos os dias em seu coração, enquanto você se alimenta de suas palavras. Valorize sua Bíblia, ame-a e leia ela como nenhum outro livro. Repito, não se esqueça de comer o pão da vida todos os dias. Você precisa dele muito mais do que seu alimento terreno. Alimentar-se da palavra de Deus uma vez por semana não o manterá vivo para o céu. Assim como comer seu alimento terreno uma vez por semana não o manterá vivo nesse mundo. Portanto, não se esqueça de comer.
Então, é o que a gente conversou hoje de manhã, né? Através da leitura, através do estudo da palavra de Deus, nós recebemos vida. Então não tem como vencer o pecado se eu tenho um relacionamento superficial com as Escrituras, né? Se essas Escrituras não fazem parte de mim. Porque é a mesma coisa que se a gente fizesse um banquete maravilhoso ali, eu ficasse só olhando e desejando aquilo, sabendo que vai fazer bem para a minha saúde. Mas se aquilo não entrar no meu corpo, não vai fazer sentido nenhum, não vai trazer nutriente para mim. A mesma coisa das Escrituras, Jesus fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele onde fala que significa estudar as Escrituras, né? Estar em comunhão com Deus por meio da palavra, do Espírito de profecia, oração. Quem faz isso viverá por mim. Então, no livro Temperança, acho que na página 107, ela fala assim que ao receber a palavra, recebemos a Cristo. Então, isso é abrir a porta do coração, né? Quando Jesus fala que está batendo, isso é abrir a porta do coração a Ele. Então, é isso que vai nos manter. Como é que os 144 mil vão viver no tempo de angústia sem pecar? Como que eles vão fazer isso? Por quê? Porque eles vão estar cheios. Colossenses 3,16 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, como eles vão estar cheios de toda a palavra que sai da boca de Deus e se alimentam disso, eles vão conseguir suportar um período sem intercessor, sem transgredir a lei de Deus, né? Sem desobedecer em nenhum ponto. Então eles vão ser completamente obedientes a tudo. Mas tem um texto que a gente leu, que é o último que eu quero ler aqui agora, que a gente viu essa semana que não é só no tempo de angústia. Lucas 1,76. Lucas 1,72. Quando Zacarias, né, foi cheio do Espírito Santo ali, quando ele foi ter João Batista, né, como filho, aí ele fala que Deus cumpriu sua promessa que fez a Abraão. Aí quando ele vai dizendo qual foi a promessa, ele vai dizer agora no verso 72 até o 75, que diz assim, ó, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Então essa é a promessa. Santidade e justiça todos os dias da nossa vida, não só depois do tempo de angústia, não só quando Jesus sai do santuário, mas pelo poder de Deus, pela graça de Jesus, a promessa é que nós andaremos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Amém. Então, se nós realmente comermos a palavra de Deus e permitir que a palavra faça parte do nosso coração e nos molde, nós andaremos em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Então essa é a promessa, né? Isso que Deus quer fazer na vida do ser humano. Remover o egoísmo, o orgulho, a inveja, a cobiça, a dissensão, a maledicência, tudo. Se a palavra entrar, o texto que eu queria ler da irmã White, que não está abrindo aqui, porque esse aplicativo só pega com a internet, é onde ela diz assim, ó, a palavra de Deus destrói a natureza carnal. Esse texto é maravilhoso. Então ela diz que a palavra, quando entra no coração do ser humano, ela tem o poder de destruir a natureza carnal do ser humano. Então, mesmo se a pessoa tem diversos problemas de caráter, quando a palavra começa a entrar na vida da pessoa, que ela vai se familiarizando com a palavra, entendendo e memorizando a palavra, e aceitando a palavra de Deus como ela é, essa palavra vai destruindo tudo que há de ruim no coração da pessoa. Ao ponto de, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, fala que chega um ponto em que realmente o Espírito Santo vem, né, com a palavra ali no coração, e o coração daquela pessoa já é totalmente esvaziado do pecado. Aí diz que gostos, inclinações, tudo. E aí diz que quando o Espírito Santo entra no coração da pessoa, que aí já está todo limpo, aí ela está pronta para receber os aguaceiros da chuva cerúlea, né? Mas tem um texto da irmã White, eu acho que eu até mostrei essa semana lá no congresso, nas palestras, que ela diz assim, a chuva cerúlea já está vindo sobre aqueles que são puros, ou seja, aqueles que estão recebendo a palavra diariamente, recebendo a chuva temporã, eles já estão recebendo a chuva cerúlea. Por isso que ela diz em Testemunhos para Ministros 507, que pode haver pessoas do meu lado recebendo a chuva serôdia e eu não estou vendo, né? Por quê? Porque a chuva serôdia, ela vem, né, como a gente falou, né? Do início ela vem de forma individual, você vai recebendo através do estudo da palavra, da mensagem do Senhor nesses últimos dias. E aí no final, como diz no grande conflito, haverá uma dotação especial para preparar o povo para passar pelo tempo de angústia. Então, mas a obra é individual hoje, né? Nós precisamos ler por nós mesmos, estudar, compreender a mensagem, compreender a palavra de Deus, e permitir que ela habite em nós. E ela vai nos limpar de tudo, de toda a imundícia da carne, né? Como diz 2 Coríntios 7. E que essa obra seja feita em nós, né? Cada dia, individualmente. A gente sabe que é muito bom estar reunido entre os irmãos. Mas como a gente comentou hoje pela manhã,
temos que buscar individualmente, né? Ninguém pode comer o pão por outro. Cada um tem que ter o seu pedaço para comer e se satisfazer, né? Então que a gente possa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus e que Deus nos encontre, né? Não sei se quanto tempo de graça a gente ainda tem, mas quando Ele vier, que Ele encontre a gente já liberto de todo pecado, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. A primeira vez que eu li esse capítulo, eu fiquei pensando se a gente passa, por exemplo, muito tempo sem comer, sem se alimentar, normalmente o nosso corpo tem reação, né? Fica fraco, às vezes pode até desmaiar, né? E a gente tem esse sentimento, não é nem sentimento, essas consequências no corpo da falta do alimento. E nem, a gente não vê isso na prática, na Bíblia, né? Você passa meses sem ler a Bíblia, aparentemente você não sente dor de cabeça, não sente nada disso. Né? Mas espiritualmente falando, você fica fraco. Fraco a ponto de qualquer ataque de Satanás você já cai. Então realmente a palavra ela é uma barreira contra o inimigo, contra nossos desejos pecaminosos, contra o orgulho. É uma grande barreira. E outra coisa também, a gente, depois que leu esse capítulo, a gente viu assim, nós comemos tanto, e em comparação com a Bíblia, né? A gente come no café da manhã, né? No jejum, no almoço e no jantar. Quantas vezes a gente estuda a Bíblia? Já que seria um alimento, até mais importante do que o físico, porque sem ele a gente morre espiritual e está perdido mesmo. Então, quanto tempo a gente guarda, separa durante o dia para estar com a palavra? Então, o Nami falou do pai dela que todo almoço eles liam Salmos, né? Liam um capítulo de Salmos, para não se desapegar da palavra. E ele, 40 anos atrás, isso, 30 e poucos anos atrás, não tinha essa visão, mas sabia exatamente o que fazer. O poder da palavra. E ela foi educada nisso. Todo no almoço e a Bíblia. De manhã, escola sabática, uma meditação. Meio-dia, um salmo de oração de joelho, sempre oração de joelho. E o pôr do sol, uma lição, meditação, cantar, todo. Então, a gente não come na mesma quantidade, né? Não come a palavra da mesma quantidade que a gente come o alimento. Talvez nisso está a nossa fraqueza. Né? Uma grande fraqueza. Até porque hoje tem muita tecnologia, mesmo se você estiver andando, não precisa estar lendo a Bíblia. Se botar um áudio da Bíblia, já vale. Ali você já detém um pensamento, ali você já é alimentado. Né? O Senhor diz, né? Jesus foi tentado lá no deserto. O que ele disse a respeito da palavra? Nem só de pão chegará um tempo que realmente nós não vamos ter pão. Nós vamos ter alimento assim, de manhã, meio-dia, de tarde. Mas a palavra vai nos sustentar, porque o Senhor fala, né? Toda palavra será o nosso alimento. Toda palavra de Deus é o nosso alimento, não só será, né? Eu tenho, dia após dia, retirado, separado mais tempo, não só para ler, que nós lemos também bastante, mas para permitir que essa palavra entre aqui na mente. Não é um conteúdo, como o provérbio fala, né? O provérbio diz que os simples têm só o conteúdo, mas a sabedoria não está só em ter conteúdo. A sabedoria é você fazer com que o conteúdo penetre a sua vida. O conteúdo da palavra de Deus consiga penetrar. E isso aí é só com muita meditação, meditando em cima dos versos e orando a Deus, e o Senhor permite que a palavra faça essa obra. Amém. É igual essa árvore aqui, ó. Ela não foi plantada desse tamanho. Muitas vezes a gente quer um
uma fé desse tamanho. Mas a nossa fé foi plantada assim, ó, pequenininha, uma semente. E a semente ela tem que ser todo dia aguada. Tem que adubar, tem que limpar ao redor, tem que fazer um monte de processo. Ela tem que pegar sol. Para quê? Para que ela possa desenvolver e virar isso aqui que a gente está vendo. E isso é só estudando a Bíblia. Que a Bíblia, a palavra do Senhor diz que ela é uma semente, não é isso? E Deus derrama água para que ela possa germinar, se a gente ler. Amém. Deus derrama o Espírito para que essas palavras que estamos vendo penetrem na nossa mente. Amém. E permaneçam em nós. Amém. Amém. Assim, rapidamente, né? A palavra em Romanos, se não me engano, é Romanos 10, 13, ou é 13, 10. Não. Primeiro lembrar, isso aqui é Romanos. Diz que Deus nos dá a cada uma medida de fé, né? E cabe a nós desenvolver essa fé. E também fala que Abacuque, que esse é 3:4 ou 4:3, diz que o justo viverá pela fé. Paulo replica lá no Novo Testamento também, né? Então, eu acho interessante porque eu não sei se é o poder do Espírito, estou bem lembrado do livro, que é o terceiro anjo, vivendo pela fé. Ele compara a fé como uma respiração. Quando nós deixamos de respirar, podemos até passar alguns minutos, por exemplo, dependendo aqui da condição física de cada um pouco mais, outro um pouco menos, mas o que nós vai acontecer com a pessoa? Vai desfalecer até entrar em óbito, né? Assim é a fé. No momento que nós paramos de exercer fé em Cristo, pecamos. E essa fé é na palavra, porque ele diz assim, o justo viverá pela fé em quê? Na palavra. Então, eu acho interessante essa aplicação, né? Porque a fé é tão importante, né? Quanto a palavra. Então, quando nós deixamos de respirar, vamos morrer. Se deixamos de exercer fé, também vamos morrer espiritualmente. Então, ele aplica esse contexto porque nós ficamos respirando todo o tempo. Ó. Todo o tempo. Todo o tempo. E de uma forma assim que a gente está tão acostumado que é natural. Ele está respirando, está nem percebendo. Então, acho interessante essa aplicação, interessante que ele faz essa aplicação, que é assim a nossa fé. E quando nós deixamos de exercer fé, aí Satanás aproveita e nós, né, pecamos. Né? Porque a falta de fé é pecado. Então, eu acho interessante essa aplicação, é profunda, né? Maravilhoso Deus, graça te damos pela oportunidade que Deus tem nos concedido de ouvirmos a tua palavra. Amém, Nos Senhor. ajude em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Para Senhor. que de fato essa palavra se concretize em nossas vidas. Amém, Pai. Quando nós a tomamos e a obedecemos. Amém. E que isso de fato faça a diferença em nossas vidas. Amém, Amém. meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Amém. Queremos te pedir que o Senhor nos dê uma boa semana na tua companhia. Por favor, Pai. E que possamos permanecer na tua palavra. Em nome de Jesus. Toma-nos em tuas mãos, abençoa cada irmão aqui representado, juntamente com suas famílias. Amém. Seja com os nossos irmãos na fé, onde quer que eles estejam. Amém. Permaneça conosco, seja com aqueles que se encontram no leito dos hospitais. O Senhor tenha misericórdia e que seja feito segundo a tua vontade. Amém. Senhor. Ser também, ó Pai, com os nossos familiares, que o Senhor venha tomar cada um deles em tuas mãos. Amém, Deus. Não deixa que nenhum pereça, sem que antes tenha o conhecimento do poder da tua palavra. Amém, Pai. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sim, seja.